pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para dar continuidade à leitura de O Mestre e Margarida, aqui do Mikhail Bulgakov, no desafio literário de agosto, tá bom? Então já vou pedir like, já vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que ative as notificações para não perder nenhum vídeo e também que compartilhe muito. E aí, tá curtindo a história? Quero saber o que você tá achando, então já comenta aqui pra eu saber também, tá bom? Vou deixar aqui na descrição e também aqui do lado pra você me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Todas elas vão aparecer aí pra você. E também vou deixar o link da Amazon, o link geral da Amazon pra você comprar o que você quiser. E também o link pra você adquirir O Mestre e Margarida nessa edição linda aqui da Editora 34, tá bom? Uma edição muito bacana, com rodapé, muito legal mesmo. Gosto bastante das edições da Editora 34, principalmente literatura russa, né? Porque a tradução é muito boa, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos dar sequência lendo os capítulos 7 e 8, tá? Para aquela recapitulada, aquela resumida, a gente tem aqui, né, essa narrativa, uma história bem doida, né? E a gente viu aí que o nosso amigo lá, ele aparentemente, para os olhos dos outros, ele ficou doidão, esquizofrênico e tal. Mas a gente sabe, né, gente, que ele tá falando a verdade, mas é difícil acreditar mesmo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? E agora a gente tem aquele outro cara, né, o Hyukin, que também começou a dar umas refletidas, começou a ficar pensando, falando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, hoje, capítulo 7 e 8. Capítulo 7 se chama O Apartamento Sinistro. Vamos lá. Se na manhã seguinte dissessem a Stiopa Likidodeyev: Stiopa, você vai ser fuzilado se não se levantar nesse instante. Ele teria respondido com uma voz lânguida e quase inaudível: fuzilem, façam o que quiserem comigo, mas daqui eu não levanto. Não apenas levantar, mas ele tinha a impressão de que não conseguiria nem abrir os olhos, pois assim que o fizesse, um relâmpago cintilaria e sua cabeça instantaneamente se desfaria em pedaços. Nessa cabeça ressoava um sino pesado, entre os globos oculares e as pálpebras cerradas flutuavam manchas castanhas de borda verde fogo, e para culminar, senti uma náusea que, aliás, parecia associada ao som de um gramofone impertinente. Stiopa tentava se lembrar de alguma coisa, mas só se lembrava de que, aparentemente, na véspera, sem saber onde, ficara com um guardanapo no braço e tentara beijar alguma dama, a qual, aliás, prometera no dia seguinte, pontualmente ao meio-dia, visitar. A dama se recusara, dizendo: não vou estar em casa. Porém, Stiopa, teimoso, insistira: mas eu vou assim mesmo. Quem era essa dama? Que horas eram agora? Que dia e de que mês? Stiopa decididamente não sabia, e pior do que tudo, não conseguia entender onde estava. Tentou esclarecer pelo menos essa última coisa e para tanto despregou a pálpebra colada do olho esquerdo. Alguma coisa reverberou, embaçada, na penumbra. Stiopa finalmente reconheceu o tremor e entendeu que estava deitado de costas em sua cama, ou seja, na antiga cama da joalheira, no quarto. Daí sentiu tamanha pontada na cabeça que fechou os olhos e se pôs a gemer. Expliquemos. Stiopa Likidodeyev, diretor do Teatro de Variedades, despertava pela manhã naquele mesmo apartamento que dividia com o finado Berlioz, em um grande prédio de 6 andares, tranquilamente localizado na rua Sadovaya. É preciso dizer que esse apartamento, número 50, há muito tempo gozava de uma reputação que, se não má, era em todo caso estranha. Ainda 2 anos atrás, sua proprietária era a viúva do joalheiro de Folgerai, Anna Frantsevna de Folgerai, uma senhora de 50 anos, respeitável e muito prática. Alugava 3 de 5 aposentos para um inquilino cujo sobrenome era
ao que parece Belumut, e para outro cujo nome se perdeu. Porém, 2 anos atrás, tiveram início ao apartamento eventos inexplicáveis. As pessoas começaram a desaparecer do apartamento sem deixar traços. Certa vez, um dia de folga, um policial apareceu no apartamento, chamou à antessala o segundo inquilino, cujo nome se perdeu, e pediu que comparecesse à delegacia por 1 minuto para assinar alguma coisa. O inquilino ordenou a Anfissa, dedicada e antiga empregada de Ana Frantsevna, que, caso lhe telefonassem, dissesse que estaria de volta em 10 minutos, e partiu com o correto policial de luvas brancas. Só que não apenas não regressou em 10 minutos, como jamais regressou. O mais espantoso disso tudo é que, pelo visto, junto com ele desapareceu o policial. Devota e falando francamente, supersticiosa, Anfissa afirmou sem rodeios à abaladíssima Ana Frantsevna que aquilo era feitiçaria e que sabia muito bem quem tinha levado o inquilino e o policial, só que não desejava dizê-lo à noite. Porém, a feitiçaria, como se sabe, basta começar que ninguém segura. O segundo inquilino, pelo que se lembram, sumiu na segunda-feira e na quarta foi como se Belumut tivesse sido tragado pela terra, embora, na verdade, em circunstâncias diferentes. De manhã, como de hábito, um carro chegou para levá-lo ao trabalho. E levou, só que ninguém o trouxe de volta, nem o carro retornou. O pesar e o horror de Madame Belumut eram impossíveis de descrever. Porém, infelizmente, um e o outro foram de curta duração. Naquela mesma noite, ao regressar com uma Anfissa de Dachan, a qual Ana Frantsevna, por algum motivo, a correr às pressas, não encontrou mais a cidadã Belumut no apartamento. E isso não era tudo. As portas de ambos os quartos do casal Belumut estavam lacradas. Mal e mal se passaram 2 dias. No terceiro, Ana Frantsevna, que padecera esse tempo todo de insônia, voltou a correr apressadamente a Dachá. Não preciso dizer que não voltou. Tendo ficado sozinha, Anfissa chorou copiosamente e foi dormir à 1 da manhã. Não se sabe o que se passou com ela depois, mas os inquilinos dos outros apartamentos contaram que durante toda a noite ouviram-se no número 50 umas batidas, e uma luz elétrica ardeu nas janelas até o amanhecer. E pela manhã, esclareceu-se que também não havia Anfissa. Durante muito tempo, no prédio, contou-se todo tipo de lendas acerca dos desaparecimentos e do apartamento maldito. Como, por exemplo, que aquela Anfissa magricela e devota trazia em uma bolsinha de camurça no peito ressequido 25 diamantes enormes que pertenciam a Ana Frantsevna, que no galpão de lenha daquela mesma Dachá, a qual Ana Frantsevna acorrera apressada, haviam sido descobertos incontáveis tesouros, como aqueles mesmos diamantes e umas moedas de ouro cunhadas pelo Tsar. E outras coisas do gênero. Bem, não podemos garantir aquilo que não sabemos. Seja como for, o apartamento ficou vazio e lacrado por apenas 1 semana. E depois se alojaram nele o finado Berlioz com a esposa e esse mesmo Stiopa, também com a esposa. Muito naturalmente, assim que foram parar no apartamento execrado, sabe o diabo o que começou a lhes ocorrer. No decurso de exatamente 1 mês, sumiram ambas as esposas. Mas não sem deixar traços. Da esposa de Berlioz, contaram que teria sido vista em Kharkov, com um coreógrafo, enquanto a esposa de Stiopa pretensamente teria sido descoberta na rua Bojedonka, onde, de acordo com a fofoca, o diretor de variedades, empregando seus inúmeros contatos, deram um jeito de lhe arrumar um quarto, com a condição de não pôr os pés na Sadovaia. Pois bem, Stiopa se pôs a gemer. Queria chamar a empregada Grúnia e pedir Pyramidon. Não obstante, conseguiu chegar à conclusão de que era besteira, que não havia Pyramidon e também tampouco havia Grúnia. Tentou chamar Berlioz em seu auxílio e gemeu 2 vezes. Mirra, mirra. Porém, como vocês compreendem, não obteve resposta. No apartamento reinava absoluto silêncio.
Esse Pyramidon, de acordo com o rodapé, é um medicamento similar à aspirina. Mexendo os dedos dos pés, Estiopa adivinhou que estava de meias. Percorreu a coxa com a mão trêmula para determinar se estava ou não de calças, mas não conseguiu. Por fim, ao ver que se encontrava largado e solitário e que ninguém viria em seu socorro, decidiu levantar-se, por mais sobre-humano que fosse o esforço requerido. Estiopa despregou as pálpebras coladas e viu-se refletido no espelho do tremó com o aspecto de um homem com os cabelos eriçados em diversas direções, uma fisionomia entumecida e coberta de pelos negros, olhos inchados, camisa suja com colarinho, gravata, ceroulas e meias. Assim ele se viu refletido no trenó, e do lado do espelho viu um desconhecido, vestido de negro e boina preta. Estiopa se sentou na cama e arregalou o quanto pôde os olhos inchados de sangue para o desconhecido. O silêncio foi quebrado por esse desconhecido, proferindo com uma voz baixa e pesada o sotaque estrangeiro as seguintes palavras: Bom dia, simpaticíssimo Stepan Bodagovnovich. Seguiu-se uma pausa, depois da qual, fazendo mais terrível esforço, Estiopa proferiu: O que deseja? E se espantou, não reconhecendo a própria voz. A palavra o pronunciou como soprano, que, como baixo, e deseja, quase não saiu. O desconhecido sorriu, amável, sacou um grande relógio de ouro com um triângulo de diamantes na tampa, que bateu 11 vezes, e disse: 11. Faz exatamente 1 hora que aguardo o seu despertar. Já que o senhor marcou comigo às 10, aqui estou. Estiopa tateou a cadeira ao lado da cama, procurando as calças, e sussurrou: Desculpe-me. Encontrou-as e perguntou, com a voz rouca: Diga-me, por favor, qual é o seu nome? Tinha dificuldade de falar. A cada palavra, uma agulhinha espetava-lhe o cérebro, causando uma dor dos infernos. Como? O senhor esqueceu o meu nome? O desconhecido riu. Perdão. Estiopa rouquejava, sentindo que a ressaca o presenteava com um novo sintoma. Tinha a impressão de que o chão ao lado da cama sumira e de que, naquele instante, iria despencar de cabeça para baixo namorada do diabo, nos quintos dos infernos. Caro Stepan Bogdanovich, disse o visitante, com um riso sagaz, nenhum Pyramidon vai ajudá-lo. Siga a velha e sábia regra, semelhante cura semelhante. A única coisa que vai lhe devolver a vida são 2 copinhos de vodka com aperitivos picantes e quentes. Estiopa era um homem astuto, e mesmo estando doente, percebeu que já fora surpreendido em tal estado. Tinha que admitir tudo. Para falar francamente, começou movendo a língua a custo. Ontem eu... Nem uma palavra mais, respondeu o visitante, afastando-se para o lado com a poltrona. Estiopa, esbugalhando os olhos, viu que na pequena mesinha estava servida uma bandeja na qual havia pão branco cortado, caviar prensado em um vasinho, cogumelos brancos marinados em um pratinho, algo em uma panelinha e, por fim, vodka em uma volumosa garrafa da joalheira. Estiopa ficou especialmente impressionado porque a garrafa suava de tão gelada. Aliás, isso era compreensível. Ela estava em uma bacia cheia de gelo. Em suma, o serviço era esmerado e profissional. O desconhecido não permitiu que o espanto de Estiopa chegasse a um grau doloroso e habilmente serviu-lhe meio copo de vodka. E o senhor? Piou Estiopa, com satisfação. Estiopa levou o copo aos lábios com mão trêmula, enquanto o estrangeiro engoliu o conteúdo de seu copo em um só gole. Mastigando um pouco de caviar, Estiopa expeliu as seguintes palavras: E o senhor? Não vai petiscar? Grato, eu nunca petisco, respondeu o desconhecido, servindo um segundo copo. Abriram a panela. Continha salsichas no molho de tomate. E eis que o maldito verdor diante dos olhos se esvaiu. As palavras começaram a se articular. E o mais importante, Estiopa lembrou-se de algo. Exatamente de que o caso de ontem tinha sido Chirodnia, na dátia do autor de esquetes
Kuskov, para onde esse Kuskov levara Stiopa de táxi. Lembrava-se ainda de que tomaram esse táxi no Metropol e de que havia também um outro, ator ou não, com um gramofone em uma maleta. Sim, tinha sido no Dacia. Lembrava-se ainda de um cachorro nesse gramofone. Só a dama que Stiopa queria beijar seguia inexplicável. Sabe o diabo quem ela era. Parece que trabalhava numa rádio, mas talvez não. O dia da véspera, dessa forma, deslindava-se aos poucos. Só que Stiopa agora estava muito mais interessado no dia de hoje, e em particular, na aparição do desconhecido em seu dormitório. Ainda mais com aperitivos e vodka. Não seria nada mal esclarecer isso. Bem, agora, então eu espero que o senhor tenha se lembrado do meu nome. Stiopa, porém, só se fez sorrir envergonhado e abrir os braços. Olha só, tenho a sensação de que, depois da vodka, o senhor tomou vinho do Porto. Perdão, mas isso não se faz. Gostaria de lhe pedir que isso ficasse entre nós, disse Stiopa, serviu. Ah, claro, mas por Kuskov, evidentemente, eu não posso falar. Por acaso o senhor conhece Kuskov? Ontem, no seu gabinete, eu vi esse indivíduo de passagem, mas basta olhar de relance para seu rosto para entender que se trata de um cafajeste, mexeriqueiro, oportunista e puxa-saco. Absolutamente certo, pensou Stiopa, impressionado pela definição tão precisa e sucinta de Kuskov. Sim, os pedacinhos do dia de ontem se juntavam, mas mesmo assim a angústia não largava o diretor do Variedades. A questão era que esse dia anterior abria-se um imenso buraco negro, pois seja como for, Stiopa não tinha visto esse desconhecido de boina em seu gabinete na véspera. Voland, professor de magia negra, disse o visitante, sério ao ver as dificuldades de Stiopa, e narrou tudo de forma ordenada. No dia anterior, chegara a Moscou do exterior, apresentara-se sem tardar a Stiopa e oferecera sua turnê ao Variedades. Stiopa telefonara para a comissão de espetáculos da província de Moscou e ajustara a questão. Stiopa empalideceu e piscou. Assinara com o professor Voland um contrato para 7 apresentações. Stiopa abriu a boca. Combinara que Voland viria à sua casa para sentar os detalhes às 10 da manhã de hoje. E Voland veio. Ao chegar, fora recebido pela empregada Grunia, que explicou que também tinha acabado de chegar, que era empregada e que Berlioz não estava em casa, mas que se o visitante desejava ver Stepan Bogdanovich, deveria ir até o seu dormitório. Stepan Bogdanovich jazia em sono tão profundo que ela não quisera acordá-lo. Ao ver o estado em que Stepan Bogdanovich se encontrava, o artista mandara a Grunia à mercearia mais próxima atrás de vodka e aperitivos, à farmácia atrás de gelo e... Permita-se acertar as contas com o senhor, choramingou Stiopa, mortificado, pondo-se a procurar a carteira. Ah, que bobagem! Exclamou o artista sem querer ouvir mais falar no assunto. E dessa forma, vodka e aperitivos estavam entendidos, mas mesmo assim era penoso olhar para Stiopa. Decididamente não lembrava nada do contrato e podiam matá-lo, mas ele não tinha visto esse Voland na véspera. Gustav sim, mas Voland não. Deixe-me dar uma olhada no contrato, pediu Stiopa em voz baixa. Por favor. Stiopa olhou para o papel e gelou. Estava tudo em ordem. Em primeiro lugar, a vaidosa assinatura do próprio Stiopa. Uma assinatura oblíqua à margem do punho do diretor financeiro Rimsky, com a permissão de entregar ao artista Voland 10.000 rublos, por conta dos 35.000 que lhe eram devidos por 7 apresentações. Mais do que isso, a assinatura de Voland por já ter recebido esses 10.000. Mas o que é isso? Pensou o infeliz Stiopa, e sua cabeça começou a rodar. Seria o começo dos nefastos lapsos de memória? Porém, sem dúvida, depois de o contrato ter sido apresentado, manifestações ulteriores de espanto seriam simplesmente inconvenientes. Stiopa pediu licença ao convidado por um minuto, afastou-se, e assim como estava, de meias saiu correndo para o telefone da antessala. E no caminho gritou na direção da cozinha. Grunia! Ninguém replicou. Porém, então, ele deu uma olhada na porta do gabinete de Berlioz, localizado junto à antessala, e, como disse, ficou petrificado.
Na maçaneta da porta avistou um enorme selo de lacre com um barbante. Imagine, rugiu alguém na cabeça de Stiopa. Era só o que faltava. E daí os pensamentos de Stiopa saíram correndo por uma via de mão dupla. Porém, como sempre, acontece em tempo de catástrofe em uma só direção, e sabe o diabo qual. Era até difícil descrever a confusão na cabeça de Stiopa. Tinha uma diabrura do homem com a boina preta, vodka gelada e um contrato improvável. E também, como se não bastasse, o selo na porta. Diga quem quiser que Berlioz aprontou alguma e não vai acreditar. Ah, não vai acreditar. Mas lá estava ele. Sim, senhor. Daí começaram a se agitar no cérebro de Stiopa uns pensamentozinhos muito desagradáveis sobre um artigo que, como por sorte, impingira há pouco tempo a Mikhail Alexandrovich para a publicação em sua revista. E o artigo, cá entre nós, era uma bobagem, inútil e pagava pouco. Logo depois da recordação do artigo, ocorreu a lembrança de uma conversa duvidosa que tivera lugar, conforme se recordava, na noite de 24 de abril, ali mesmo, na sala de jantar, quando Stiopa estava comendo com Mikhail Alexandrovich, ou seja, no pleno sentido da palavra. Não era necessário chamar essa conversa de duvidosa. Jamais Stiopa incorreria esse tipo de conversa. Porém, se tratava de uma conversa acerca de um tema desnecessário. Cidadãos, ele era perfeitamente livre para encetá-la. Antes do lacre, não havia dúvida de que essa conversa podia ser considerada uma total ninharia. Porém, depois do lacre... Berlioz, fervilhava na cabeça de Stiopa. Isso não me entra na cabeça. Mas não dava para ficar lamentando muito, e Stiopa discou o número no gabinete do diretor financeiro do Variedades, Rimsky. A situação de Stiopa era delicada. Em primeiro lugar, o estrangeiro podia se ofender com o fato de Stiopa querer verificá-lo após o contrato ter sido mostrado, e depois falar com o diretor financeiro é excepcionalmente difícil. Na verdade, não dava para chegar e perguntar: diga-me, ontem o senhor fechou um contrato de 35 mil rublos com o professor de magia negra? Não era possível perguntar desse jeito. Sim, a voz cortante e desagradável de Rimsky soou no fone. Olá, Grigory Danilovich, pôs-se a falar Stiopa em voz baixa. É Lik Roidoyev. O caso é o seguinte. Aqui em casa está esse artista Voland. Pois bem, queria perguntar a respeito de hoje à noite. Ah, o da magia negra? Retrucou Rimsky ao fone. Logo teremos os cartazes. Aham, disse Stiopa com voz fraca. Muito bem, até... O senhor vem logo? Perguntou Rimsky. Meia hora, respondeu Stiopa, colocando o fone no gancho. Apertou a cabeça a ferver entre as mãos. Ah, que troço mais asqueroso. O que acontece com a minha memória, cidadãos, hein? Contudo, era inconveniente demorar-se mais na antessala, e Stiopa imediatamente concebeu um plano. Esconder de todas as formas seu improvável esquecimento, e agora, antes de tudo, interrogar astuciosamente o estrangeiro a respeito de que exatamente ele tencionava apresentar no Variedades, dirigido por Stiopa. Daí, Stiopa, voltando ao telefone, avistou com nitidez no espelho que ficava na antessala e que a preguiçosa Grune não limpava a tempos, um sujeito estranho, comprido como uma vara e de pince-nez. Ah, se fosse Ivan Nikolaevich estivesse aqui, tê-lo-ia reconhecido de cara. Ele refletiu e logo sumiu. Angustiado, Stiopa olhou melhor para a antessala e vacilou pela segunda vez, pois pelo espelho passou um gato preto robustíssimo, que também sumiu. O coração de Stiopa parou e ele cambaleou. Mas o que é isso? Pensou. Será que eu estou ficando louco? De onde vêm essas imagens? Olhou para a antessala e gritou assustado. Grunha! Que gato é esse perambulando por aqui? E quem mais veio? Não se inquiete, Stepan Bogdanovich, replicou uma voz. Mas não era de Grunha, e sim a do hóspede, do dormitório. O gato é meu. Não fique nervoso. E Grunha não está. Eu a mandei para Voroniev. Ela se queixava de que o senhor não lhe dava férias. Essas palavras eram tão inesperadas e absurdas que Stiopa decidiu que tinha ouvido mal.
Em total perturbação, voltou para o dormitório a trote curto e ficou congelado na soleira. O hóspede não se encontrava mais sozinho no dormitório, e sim acompanhado. Na segunda poltrona estava sentado o mesmo tipo que tivera a impressão de avistar na sala de visitas. Agora, ele se fazia claramente visível. Bigodes de benugem, uma lente no pince-nez a brilhar, a outra inexistente. Mas no dormitório as coisas se mostraram ainda piores. No puff da joalheira, em pose desembaraçada, revestelava-se um terceiro, exatamente o gato preto de dimensões extraordinárias, com um copinho de vodka em uma pata e na outra um garfo, com o qual conseguira fiscar um cogumelo marinado. A luz do dormitório, já débrio, começou a se extinguir de todos os olhos de Stiopa. Ah, então é assim que se enlouquece? Pensou, agarrando o batente da porta. Vejo que o senhor está um pouco surpreso, caríssimo Stepan Bodagnovich, disse Voland a Stiopa, cujos dentes rangiam. Contudo, não há com que se surpreender. Este é o meu séquito. Daí o gato tomou a vodka e a mão de Stiopa escorregou pelo batente. E esse séquito exige um lugar? Prosseguiu Voland, de modo que tem alguém sobrando nesse apartamento. Me parece que quem está sobrando é exatamente o senhor. São eles. Com voz caprina, cantarolou o comprido do xadrez, referindo-se a Stiopa no plural. Que, em geral, nos últimos tempos, tem feito umas porcarias horrorosas. Ficam bêbados, utilizam sua posição para se envolver com mulheres, não fazem nada e não conseguem fazer nada, pois não entendem nada daquilo do que foram encarregados. Ficam jogando poeira nos olhos da chefia. Faz uso indevido da viatura pública, delatou também o gato, mastigando um cogumelo. E então ocorreu no apartamento a quarta e última aparição, quando Stiopa, que já escorregara completamente para o solo, arranhava o batente com a mão debilitada. Direto do espelho do tremó sai um indivíduo pequeno, porém de ombros excepcionalmente largos, com um chapéu coco na cabeça e um dente canino a lhe saltar da boca, e a deformar-lhe a fisionomia, que sem isso já era de rara vileza. E além disso, era ruivo cor de fogo. O recém-chegado, entrou na conversa. Não entendo de jeito nenhum como ele virou diretor. O ruivo ia ficando cada vez mais fanho. Ele é tão diretor quanto eu sou bispo. Você não parece bispo, Azazello, observou o gato, cobrindo seu prato de salsichas. É disso que eu estou falando. Fanhoseou o ruivo e, voltando-se para Voland, acrescentou respeitoso. Permita-se, Messier, expulsá-lo de Moscou com todos os diabos. Safa! Gritou o gato, de súbito, eriçando os pelos. E então, o dormitório começou a girar em volta de Stiopa, que bateu a cabeça no batente, e, perdendo a consciência, pensou, estou morrendo. Mas não morreu. Entreabrindo os olhos de leve, viu-se sentado em alguma coisa de pedra. Algo farfalhava ao seu redor. Quando abriu os olhos de verdade, entendeu que era o barulho do mar, e que ainda por cima, uma onda balouçava a seus pés, e que, para abreviar, estava sentado na extremidade de um dique, que tinha acima da cabeça um céu resplandecente, e abaixo uma cidade branca nas montanhas. Não sabemos como se comportar nesse tipo de situação? Stiopa se ergueu nas pernas bambas e percorreu o dique até a margem. No dique havia um homem, fumando e cuspindo no mar. Fitou Stiopa com os olhos selvagens e parou de cuspir. E então Stiopa saiu com o seguinte truque. Ajoelhou-se perante o fumante desconhecido e proferiu. Imploro, diga-me, que cidade é essa? Mas veja só, disse o fumante, desalmado. Não estou bêbado, respondeu Stiopa com voz rouca. É que me aconteceu uma coisa, estou doente, onde é que eu estou? Que cidade é essa? Bem, e alta. Stiopa deu um suspiro baixo e caiu de lado. Bateu a cabeça na pedra quente do dique. A consciência o abandonou. E aqui a gente termina o capítulo 7. A gente tem aqui esse novo personagem, né, o Stiopa, que teve essa experiência aí estranha, né? Meio louca, né? Todos os personagens aqui começam a acontecer coisas assim, né? E eles ficam
né? Achando que tô ficando doido, né? Quando na real tá acontecendo mesmo, né? Mas enfim. Vamos agora pro capítulo 8, que se chama O Embate entre o Professor e o Poeta. Exatamente na hora em que a consciência abandonava Stiopen em alta, ou seja, por volta das 11h30 da manhã, ela regressava a Ivan Nikolaevich Bezdomny, que despertava depois de um sono profundo e prolongado. Ficou por algum tempo conjecturando sobre como teria ido parar naquele quarto desconhecido de paredes brancas, com uma assombrosa mesinha noturna de metal claro e uma corrediça branca, por trás da qual sentia-se o sol. Ivan sacudiu a cabeça, certificou-se de que ela não doía e se lembrou de que estava em uma clínica. Tal pensamento trouxe consigo a lembrança do falecimento de Berlioz, mas hoje ela já não causava um abalo tão forte em Ivan. Após dormir bem, Ivan Nikolaevich estava mais tranquilo e começou a raciocinar com maior clareza. Deitado, imóvel por algum tempo na cama de molas limpa, macia e confortável, Ivan viu um botão de campainha a seu lado. Habituado a mexer nas coisas sem necessidade, Ivan apertou. Esperava que depois de apertar o botão viesse algum ruído ou aparição, mas ocorreu algo completamente diferente. Aos pés do leito de Ivan acendeu-se um cilindro opaco, no qual estava escrito beber. Depois de ficar um tempo parado, o cilindro passou a girar até surgir a inscrição: auxiliar de enfermagem. Não é preciso dizer que o engenhoso cilindro deixou Ivan atônito. A inscrição auxiliar de enfermagem mudou para chame o doutor. Proferiu Ivan, sem saber o que mais fazer com esse cilindro. Mas, por acaso, deu sorte. Ivan apertou o botão pela segunda vez na palavra enfermeira, e o cilindro respondeu com um ruído baixo. Parou, silenciou, e uma mulher roliça e simpática, de jaleco branco e limpo, entrou no quarto e disse a Ivan: Bom dia. Ivan nem respondeu, considerando tal saudação despropositada nas atuais circunstâncias. De fato, prendiam uma pessoa saudável em uma clínica e ainda faziam cara de que aquilo era necessário. Enquanto isso, a mulher, sem que seu rosto perdesse a expressão benevolente, apertou um botão e ergueu a corretiça. E o sol jorrou no quarto, através de um gradil largo e leve. Atrás das grades abria-se um balcão, e atrás dele a margem do rio, serpenteante, na outra margem um alegre pinheiral. Faça o favor de tomar seu banho, convidou a mulher, e sob suas mãos se abriu uma parede interna, da qual surgiu um banheiro maravilhosamente equipado. Ivan, embora tivesse decidido não conversar com a mulher, não se conteve, e ao ver como que a água esguichava para a banheira em um jorro largo de uma torneira azul, disse com ironia: Olha só, como no Metropol. Ah, não, respondeu a mulher com orgulho. Muito melhor. Um equipamento desses não existe nem no exterior. Cientistas e médicos vêm aqui especialmente para observar a nossa clínica. Turistas estrangeiros nos visitam todos os dias. Diante da expressão turistas estrangeiros, Ivan imediatamente se lembrou do consultor da véspera. Ivan ensombreceu. Olhou de soslaio e disse: Turistas estrangeiros? Como vocês adoram todos os turistas estrangeiros. Só que entre eles, por sinal, tem todo tipo de gente. Eu, por exemplo, ontem conheci um que eu vou te contar. E estava para começar a contar de Pôncio Pilatos, mas acabou se contendo ao compreender que a mulher não estava lá para aquelas histórias, e que de qualquer forma ela não poderia ajudá-lo. Depois de lavado, Ivan Nikolaevich foi logo provido decididamente tudo o que é indispensável a um homem depois do banho: uma camisa passada, ceroulas, meias. E ainda mais, abrindo a porta do armário, a mulher apontou para dentro e perguntou: O que deseja vestir? Roupão ou pijama? Fixado em sua nova moradia à força, Ivan por pouco não ergueu os braços de admiração diante do desembaraço da mulher, e em silêncio indicou com o dedo um pijama de flanela escarlate. E depois disso, Ivan Nikolaevich foi levado para um corredor deserto e silencioso, a um gabinete de dimensões imensas. Ivan, que decidira se relacionar com ironia a tudo o que havia naquele edifício maravilhosamente equipado, logo batizou mentalmente o gabinete de cozinha industrial. E com motivo. Lá havia estantes e pequenos armários de vidro com instrumentos niquelados brilhantes. Tinha poltronas construídas com rara complexidade,
umas luminárias abaldadas de campanula azulada, uma multiplicidade de frascos, bicos de gás, cabos elétricos e aparelhos que ninguém conhecia. No gabinete, 3 pessoas se ocupavam de Ivan, 2 mulheres e um homem, todos de branco. Em primeiro lugar, levaram Ivan para um canto, em uma mesinha com a clara finalidade de interrogá-lo. Ivan se pôs a ponderar a situação. Diante dele havia 3 caminhos. O primeiro era extraordinariamente tentador: atirar-se contra aquelas luminárias e bibelôs complicados, dar uma estraçalhada nos diabos daquilo tudo e dessa forma exprimir seu protesto por estar detido à toa. Porém, o Ivan de hoje já era significativamente diferente do Ivan de ontem, e o primeiro caminho lhe parecia duvidoso. O mais provável era que ele se enraizasse neles a ideia de que se tratava de um louco violento. Por isso, Ivan rejeitou o primeiro caminho. Havia um segundo: começar sem demora o relato sobre o consultor e Pôncio Pilatos. Contudo, a experiência da véspera demonstrara que não acreditavam nessa história, ou a compreendiam de forma algo deturpada. Por isso, Ivan também renunciou a esse caminho, resolvendo optar pelo terceiro, encerrar-se em um silêncio orgulhoso. Não conseguiu colocá-lo na prática por completo, e de boa uma vontade veio a responder, ainda que de forma seca e carrancuda, a toda uma lista de perguntas. Interroncaram Ivan a respeito de decididamente tudo referente à sua vida pregressa, chegando até a quando e como adoecera de escarlatina, 15 anos atrás. Depois de encherem uma página com anotações sobre Ivan, viraram-na e a mulher de branco procedeu ao interrogatório acerca de seus parentes. Começou com um lenga-lenga: quem morreu, quando e de quê, quem bebia, quem padecia de doenças venéreas e coisas do gênero. No fim, pediram-lhe para narrar os eventos da véspera, no Lago do Patriarca. Mas não amolaram muito. A informação sobre Pôncio Pilatos não o surpreendeu. Daí a mulher cedeu Ivan para o homem, que se ocupou dele de forma distinta, sem interrogatório. Mediu a temperatura do corpo de Ivan, tomou-lhe o pulso, examinou os olhos de Ivan, iluminando-os com uma espécie de lâmpada. Depois, em auxílio do homem, veio uma outra mulher, e Ivan foi picado, só que sem dor, em algum lugar das costas. Desenharam com o cabo de um martelinho uns sinais na pele do peito. Bateram com o martelinho em seus joelhos, o que fez as pernas de Ivan darem um salto. Picaram-lhe o dedo e coletaram seu sangue. Picaram-lhe a dobra do cotovelo, colocaram-lhe no braço uns braceletes de borracha. Ivan limitava-se a sorrir amargamente consigo mesmo, refletindo sobre como tudo aquilo era estúpido e estranho. Bastava pensar. Quisera prevenir todos sobre o perigo ameaçador do consultor desconhecido. Preparara-se para capturá-lo, mas só conseguira vir parar em um gabinete misterioso para contar todo tipo de asneira a respeito do tio Fyodor, que bebera sem parar em Vologna. Estupidez insuportável. Finalmente, Ivan foi liberado. Levaram-no de volta ao seu quarto, onde recebeu uma xícara de café, 2 ovos quentes e pão branco com manteiga. Após comer e beber tudo o que lhe fora oferecido, Ivan decidiu acordar o chefe daquela instituição e desse chefe conseguir atenção e justiça. E ele veio, e logo depois do café da manhã. A porta do quarto de Ivan abriu inesperadamente, e nele ingressou uma quantidade de gente de jaleco branco. À sua frente vinha um homem de 45 anos, bem barbeado, como um ator, de olhos agradáveis, porém muito penetrantes e modos corteses. Todo o séquito lhe dava sinais de atenção e respeito, graças a que sua entrada ganhou áreas de grande solenidade. Como é Pôncio Pilatos, pensou Ivan. Sim, não havia dúvidas, era o chefe. Sentou-se no banquinho enquanto todos ficavam de pé. Dr. Stravinsky, o que estava sentado, apresentou-se a Ivan, fitando amigavelmente. Aqui, Alexander Nikolaevich, disse baixo em um outro de barba bem feita, entregando ao chefe a folha com as anotações sobre Ivan. Costuraram o caso todo, pensou Ivan, e o chefe percorreu a folha com os olhos habituados. Murmurou, e dirigiu-se aos que circundavam com frases em uma língua desconhecida. E também fala latim, como Pilatos, pensou Ivan, triste.
Daí uma palavra fê-lo tremer, e essa palavra, esquizofrenia, que puxa, fora pronunciada na véspera pelo maldito estrangeiro no Lago do Patriarca, e agora era repetida ali pelo professor Stravinsky. E ele sabia disso, pensou Ivan, angustiado. O chefe, pelo visto, tinha como regra concordar e se alegrar com tudo que lhe diziam os que o circundavam, exprimindo isso com palavras. Que bom, que bom. Que bom, disse Stravinsky, devolvendo a folha a alguém e dirigindo-se a Ivan. O senhor é poeta? Sim, respondeu Ivan, lúgubre, e pela primeira vez sentia de repente uma repulsa inexplicável pela poesia, e a súbita lembrança de seus próprios versos parecia-lhe, por algum motivo, desagradável. Franzindo o senho, perguntou por sua vez a Stravinsky: o senhor é professor? Stravinsky assentiu a isso, inclinando a cabeça de forma cortês e atenciosa. E o senhor é o chefe aqui? Prosseguiu Ivan. E Stravinsky também assentiu a isso. Preciso falar com o senhor, disse Ivan Nikolaevich, de modo significativo. Foi para isso que eu vim, retrucou Stravinsky. A questão é a seguinte, começou Ivan, sentindo-se que sua hora tinha chegado. Taxaram-me de louco. Ninguém quer me escutar. Oh, não, escutamos o senhor com muita atenção, disse Stravinsky, sério e tranquilo. E quando taxarem de louco, não vamos permitir de maneira alguma. Então me escute. Ontem à noite, no Lago do Patriarca, encontrei um indivíduo misterioso, não sei se estrangeiro ou não, que sabia com antecedência da morte de Berlioz e viu Pôncio Pilatos em pessoa. O séquito ouvia o poeta em silêncio e sem se mexer. Pilatos? Pilatos, aquele que viveu no tempo de Jesus Cristo? Perguntou Stravinsky, apertando os olhos para Ivan. Aquele mesmo? Aham, disse Stravinsky. E esse Berlioz morreu debaixo do bonde? Pois exatamente ele. Ontem, na minha frente, foi degolado por um bonde do patriarca. E, aliás, esse mesmo cidadão enigmático, o conhecido de Pôncio Pilatos, perguntou Stravinsky, que, pelo visto, distinguia-se por sua grande capacidade de compreensão. Exatamente, confirmou Ivan, estudando Stravinsky. Pois ele disse com antecedência que Anushka tinha derramado óleo de girassol e ele escorregou exatamente naquele lugar. Que tal lhe parece? Inquiriu Ivan, de forma significativa, esperando causar grande efeito com suas palavras. Tal efeito, porém, não se produziu, e Stravinsky fez a seguinte pergunta muito simples. E quem é essa Anushka? Tal pergunta deixou Ivan um pouco frustrado, seu rosto se contraiu. Anushka aqui não tem nenhuma importância, disse enervando-se. O diabo é que sabe quem ela é. Uma simples tonta qualquer da Sadovaia. O importante é que ele sabia com antecedência, entenda-me, com antecedência do óleo de girassol. O senhor está me entendendo? Entendo perfeitamente, respondeu Stravinsky, sério, e tocando o joelho do poeta, acrescentou, não se irrite e prossiga. Prossigo, disse Ivan, tentando adotar o tom de Stravinsky e já sabendo por amarga experiência que apenas a tranquilidade o ajudaria. Pois bem, esse tipo terrível que mente ao se dizer consultor domina alguma força rara. Por exemplo, você o persegue, mas não há possibilidade de alcançá-lo. E com ele vai uma dupla. E das boas, à sua maneira. Um comprido de lentes rachadas e, além disso, um gato de dimensões improváveis que toma o bonde sozinho. Além disso, sem ser interrompido por ninguém, Ivan falava com calor e convicção cada vez maiores. Esteve pessoalmente no balcão de Pôncio Pilatos. Disso não há dúvida alguma. Mas o que é isso, hein? Tem que ser preso sem demora, ou vai causar uma desgraça indescritível. Então o senhor está tentando fazer com que ele seja preso. Eu entendi bem? Perguntou Stravinsky. Ele é inteligente, pensou Ivan. Tenho que reconhecer que entre intelectuais também aparecem uns raros inteligentes. Não há como negar. E respondeu. Absolutamente certo. E como não tentar? Pense. E enquanto isso, eu sou detido aqui, à força. Metem uma luz nos meus olhos, dão-me banho, interrogam-me sobre o tio Fieldia. E faz tempo que ele não está mais aqui nesse mundo. Exijo ser libertado sem demora. Pois bem, que bom, replicou Stravinsky. Então tudo se esclareceu. Realmente, qual o sentido de manter uma pessoa saudável na clínica? Muito bem, meu senhor. Dou-lhe alta sem tardar,
Se o senhor me disser que é normal, não comprove, apenas diga. Apenas, então, o senhor é normal? Fez-se então absoluto silêncio, e a mulher gorda que cuidara de Ivan pela manhã lançou um olhar de devoção ao professor, enquanto Ivan pensava mais uma vez, decididamente, é inteligente. A proposta do professor agradou-lhe, contudo, antes de responder, refletiu muito, franzindo a testa para finalmente dizer com firmeza: eu sou normal. Ah, que bom! Exclamou Stravinsky, aliviado. Assim sendo, vamos raciocinar com lógica. Tomemos o seu dia de ontem. Daí se virou. E lhe entregaram sem tardar a folha de Ivan. Em busca de um homem desconhecido que se apresentou como conhecido de Pôncio Pilatos, ontem à noite, o senhor cometeu os seguintes atos. Stravinsky se pôs a virar os dedos, olhando ora para a folha, ora para Ivan. Pendurou um ícone no peito. Sim? Sim, concordou Ivan carrancudo. Caiu de uma cerca, machucou o rosto. Sim? Apareceu num restaurante com uma vela acesa na mão, só de roupa de baixo, e no restaurante bateu em alguém. Foi trazido para cá amarrado, e ao chegar aqui telefonou para a polícia e pediu que envilhassem metralhadoras. Depois fez uma tentativa de se jogar na janela. Sim? Pergunto. É possível, agindo desse jeito, capturar ou prender alguém? Se o senhor for uma pessoa normal, vai responder, de jeito nenhum. Deseja sair daqui? Desculpe-me, mas me permita perguntar, daqui o senhor vai para onde? Claro que para a polícia, respondeu Ivan, já sem a mesma firmeza e atrapalhando-se um pouco com o olhar do professor. Direto daqui? E não vai para o seu apartamento? Perguntou Stravinsky rápido. Não dá para ir para lá. Enquanto passa em meu apartamento, ele foge. Sim. E o senhor disse que irá para a polícia em primeiro lugar. Sobre Pôncio Pilatos? Respondeu Ivan Nikolaevich, e seus olhos se cobriram de uma fumaça sombria. Ah, que bom! Exclamou Stravinsky, subjugado, e dirigindo-se ao de barbicha, ordenou. Fyodor Vassilievich, libere, por favor, o cidadão Bezdomem para ir à cidade. Não ocupe, porém, esse quarto, nem mude a roupa de cama. O cidadão Bezdomem estará de volta em 2 horas. Bem, então dirigia-se ao poeta. Eu não vou lhe desejar esse êxito, pois não creio nem uma vírgula em tal êxito. Até breve. E se levantou, e seu séquito se agitou. Com base em que estarei de volta? Perguntou Ivan, angustiado. Stravinsky, como se esperasse essa pergunta, sentou-se sem demora e se pôs a falar. Com base em que, assim que o senhor aparecer na polícia de Cirola e disser que se avistou com um homem que conheceu Pôncio Pilatos em pessoa, será instantaneamente trazido para cá, e de novo vai se encontrar nesse mesmo quarto. E o que as ciroulas têm a ver? Perguntou Ivan, olhando ao redor, confuso. O principal é Pôncio Pilatos, mas as ciroulas também, pois nós vamos retirar as roupas do Estado e lhe devolver as suas, e o senhor nos foi entregue de ciroulas. Mesmo assim, o senhor não queria de jeito nenhum passar no seu apartamento, embora eu o tenha sugerido. E depois vem Pôncio Pilatos, e a coisa está consumada. Daí aconteceu uma coisa estranha com Ivan Nikolaevich. Era como se sua vontade se quebrasse e ele se sentia fraco e precisando de conselho. Então o que fazer? Perguntou dessa vez, já tímido. Ah, que bom, retrucou Stravinsky. Essa é uma pergunta muito razoável. Agora vou lhe dizer propriamente o que lhe aconteceu. Ontem alguém o assustou muito e o transtornou com uma história sobre Pôncio Pilatos e coisas assim. E o senhor, uma pessoa muito nervosa, transtornada, saiu pela cidade falando de Pôncio Pilatos. É absolutamente natural que tenha sido tomado por louco. Sua salvação agora está apenas em uma coisa: repouso absoluto. E precisa ficar aqui, sem falta. Mas é indispensável capturá-lo, exclamou Ivan, já implorando. Pois bem, mas precisa correr atrás dele em pessoa? Coloque no papel todas as suas suspeitas e acusações contra esse homem. Nada mais simples do que mandar sua declaração para o seu devido lugar. E, como o senhor supõe, estivemos lidando com um criminoso. Tudo isso vai se esclarecer bem rápido. Só que apenas com uma condição. Não force a cabeça e tente pensar menos em Pôncio Pilatos. Dizem muita coisa por aí. Não precisa acreditar em tudo. Entendido, declarou Ivan, decidido. Peço que me deem papel e caneta.
Deem-lhe um papel e um pequeno lápis. Stravinsky ordenou a mulher gorda, dizendo para Ivan: mas eu aconselho a não escrever hoje. Não, não, hoje mesmo, hoje sem falta, gritou Ivan, agitado. Pois bem, só não force o cérebro. Se hoje não sair, amanhã sai. Ele vai escapar. Ah, não, replicou Stravinsky com segurança. Ele não vai escapar para lugar nenhum, garanto. E lembre-se de que aqui será ajudado de todas as maneiras e de que sem isso nada vai dar certo. O senhor está me escutando? Perguntou Stravinsky de forma súbita e significativa, agarrando ambas as mãos de Ivan Nikolaevich, tomando-as nas suas e fitando Ivan nos olhos. Repetiu longamente: aqui o senhor será ajudado. O senhor está me escutando? Aqui o senhor será ajudado. Aqui vai ter alívio. Aqui é silencioso. Aqui é sossegado. Aqui o senhor será ajudado. Ivan Nikolaevich bocejou inesperadamente. A expressão do seu rosto se suavizou. Sim, sim, disse baixo. Ah, que bom. Stravinsky concluiu a conversa do modo habitual e se levantou. Até a próxima. Apertou a mão de Ivan e, já à saída, voltou-se para o barbicha e disse: sim, e experimente o oxigênio e os banhos. Alguns minutos mais tarde, Ivan não tinha mais diante de si nem Stravinsky nem o séquito. E por trás da tela da janela, ao sol do meio-dia, o alegre bosque primaveril resplandecia na outra margem. E mais perto, o rio cintilava. E aqui a gente termina o capítulo 8. Então esse capítulo aqui foi voltado pro Ivan, né? Então a gente viu aí como que a situação dele deu sequência, né? Ele segue lá na clínica, né? Psiquiátrica e assim, estão tentando, né? E ele continua batendo na mesma tecla de Pôncio Pilatos, do consultor estrangeiro, enfim. E o povo tá tentando fazer ele, né? Enfim. A gente sabe, né, gente, que ele tá falando a verdade, mas é difícil de acreditar, né? Então, é complicado. Vamos ver aqui amanhã, dando sequência aqui com os capítulos 9 e 10, tá bom? Então eu conto com você. Já vai comentando aí o que você tá achando da história. E se você, caso, já leu, o que você achou de O Mestre e Margarida? Comenta aqui pra eu saber, tá bom? Amanhã eu volto, então, com mais 2 capítulos. Conto com você amanhã, 3 horas. É isso. Beijo e tchau!